buenas tardes en algunos países de Latinoamérica. Este es un webinar de la Red de Investigación en Medicina Familiar y Atención Primaria de SINF Wonka y BIMEFA. Y tenemos hoy el gusto de estar con nuestra amiga, la doctora Sonia María Martins, que es médica de familia y comunidad de Sao Paulo, que tiene un doctorado en Ciencias de la Salud y es profesora de atención primaria en el Centro Universitario. También es coordinadora del Grupo de Estudios de Investigación Respiratoria de APS-GPRAPS y es líder de IPCRG Latam e investigadora del estudio Respira Bien 1 y 2, Breathe Well, y ahora nos va a hablar de la parte 1 de este estudio. Vamos a escucharla y voy a ir yo recabando las preguntas que tengan para al final de su exposición poder responder algunas. Así que le damos la bienvenida a Sonia, que a pesar que hay muchos colegas de Brasil, va a intentar hacer la exposición en español. También hay un link de transcripción para los que quieran y puedan poner como transcripción para, digamos que si quieren, como que se pongan las palabras de la exposición. Así que bienvenida Sonia y adelante. O- Olá, buenas tardes para el colegas brasileños, buenas noches para os colegas brasileños, buenas tardes para os colegas de outras partes de Latinoamérica. Sofía, muchas gracias por la oportunidad. Orlando, muchas gracias pelo apoyo. Eu vou tentar falar em portunhol para vocês. Coloquei minha apresentação em espanhol. Espero que tenhamos uma boa discussão. Minha internet me parece que não está muito estável hoje, mas vamos lá. Podemos iniciar, Sofia? Sí, adelante Sonia, puedes compartir la Vamos lá. presentación. Vamos colocar aqui a apresentação. Bom, como Sofia já me apresentou, eu vou iniciar já a minha apresentação. Eu dividi minha apresentação em objetivos. Vou lhe falar um pouquinho, muito brevemente, sobre o Respire Bien Global, depois sobre Respire Bien 1, que é o estudo brasileiro, e depois vou dar uma breve introdução ao estudo Respire Bien 2 em Latinoamérica e, para finalizar, alguns informes. Bueno, el Respire Bien Global se desarrolló en 4 países de baja y media renta: Brasil, China, Macedonia del Norte y Georgia. Aquí está la foto de la equipo de trabajo. O que hemos aprendido com os estudos Respire Bien Global? Brasil e China desenvolveram estudos para identificar pruebas e exámenes de detección rentables a través de estrategias para la búsqueda de personas con EPOC no diagnosticada en la comunidad en los hospitales. China tiene un modelo de atención primaria bien diferente de nosotros, por eso a búsqueda ocurrió en hospitales también. Além disso, Brasil e China também fizeram um outro pequeno estudo qualitativo, no qual o Brasil explorou as barreiras e os facilitadores da atividade física em pessoas que vivem com EPOC, que foi meu estudo de doutorado. E China explorou as opiniões de pacientes e médicos em el desenho de um novo serviço de saúde pulmonar. Geórgia estudou a viabilidade de um serviço de reabilitação pulmonar adaptado culturalmente e Macedônia do Norte realizou uma prova de intervenção para deixar de fumar em atenção primária. Todos os estudos já estão publicados e podem ser consultados através da internet, através do site de IPCRD. Muy bien.
Los estudos fueron muy importantes y dejaron recomendaciones muy significativas. De entre las recomendaciones están la conscientización de las personas, de modo geral, da população geral, sobre os sintomas de EPOC, sobre o diagnóstico e o tratamento. Necessitamos falar mais sobre a enfermidade, porque ainda é uma enfermidade pouco conhecida, tanto pelos pacientes, pela população geral, e pelos profissionais de saúde. Uma outra recomendação foi que necessitamos hacer capacitación de los equipos de atención primaria para que hagan un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y consigan seguir el paciente a lo largo del tiempo. Una otra recomendación muy importante que necesitamos dar acceso al tratamento de tabaquismo en la atención primaria. Brasil tiene una experiencia muy exitosa con el Programa Nacional de Tabaquismo, con una acción estratégica de las políticas de cesação de tabaquismo. Mesmo assim, apesar de termos bajado a prevalência de tabaquismo de 50% aproximadamente para 10%, ainda o acesso ao tratamento é muito baixo, com dificuldade das pessoas acessar o tratamento. Brasil também tem a vantagem de poder dispensar os insumos de tratamento, como medicamentos, a bupropiona e o adesivo de nicotina para os pacientes. Mesmo assim, após a pandemia, o acesso ao programa está muito dificultado. Uma outra recomendação muito importante é que, depois de ferramentas de baixo custo em atenção primária, as equipes têm condições de fazer a detecção precoce dos casos de EPOC, com isto confirmar o diagnóstico através de avaliação clínica e através de exames de espirometria, e com isto poder implementar o caminho de cuidado e prevenir que as pessoas evoluam com exacerbações e com desfecho que todos queremos evitar, que é a morte. Uma outra razão muito importante que os estudos Respire Global proponeram foi que as UBS, a atenção primária, tem condições de realizar pesquisa respiratória de boa qualidade, pero necessitam de melhor infraestrutura e melhor investimento. Estão me ouvindo? Porque minha internet não está muito boa. Sí, Estão me ouvindo? sí. Ok. Bom, agora entrando propriamente em estudo Respire Bien 1, ressaltamos que a identificação precoce da EPOC em la atenção primária é uma estratégia muito importante porque salva vidas e reduz os custos de saúde, porque as pessoas com EPOC são hiperutilizadoras de los serviços de saúde. Hablando un poquito sobre el contexto de la EPOC en Brasil. La EPOC es una enfermedad crónica, silenciosa, que una vez que se instala es para toda la vida. Las personas que tienen EPOC viven sin aliento, sin energía y son propensas a desenvolver infecciones respiratorias más frecuentemente que las personas que no tienen esta enfermedad. Las exacerbaciones son un desfecho muy malo que provocan la reducción de la capacidad pulmonar y con esto reduce la calidad de vida y llevan a las personas al riesgo de la muerte. A EPOC em Brasil também não é diagnosticada ou subdiagnosticada ou diagnosticada tardiamente. Com isto, temos malos resultados em saúde. As pessoas hiperutilizam. Ok, dando continuidade, considerando o custo, o peso da EPOC para o Brasil, uma em cada 5 pessoas adultas vivem com EPOC no Brasil. A prevalência de EPOC em Brasil chega a 17% de los adultos maiores de 40 anos e, com isto, nossa carga global chega a ser maior que a carga global de EPOC, que é de 10%. Em São Paulo, um grande estudo realizado, intitulado Platino, identificou que em torno de 70% de los pacientes avaliados em estudos eram
subdiagnosticados para a EPOC. Com relação às mortes, em 2015, tivemos um registro de 37.000 mortes em decorrência da EPOC. Com isto, em Brasil, a EPOC ocupa a quarta causa principal de morte. Também os custos com relação à EPOC são muito altos. Uma pessoa com EPOC custa em torno de perda de produtividade em torno de 3.269 com relação a custos indiretos e perda de produtividade em torno de $555 com custo de atenção médica, em torno de 2,4 milhões ou em torno de 460 milhões de dólares são os custos com hospitalização por EPOC, o que equivale aproximadamente a 14% de los gastos total do governo federal com as equipes de atenção primária, dados de 2017. Uma outra questão muito importante de nossos estudos é que o estudo Briefwell 1, nós realizamos um estudo transversal da precisão de diferentes provas e hicimos as simulações, diferentes simulações para detectar pacientes com EPOC e depois comparamos com a prova que é considerada o padrão ouro, que é a espirometria. Nuestro estudo se desarrolló de febrero a octubre de 2019 en una gran ciudad de São Paulo llamada São Bernardo y utilizamos 9 unidades básicas de salud, siendo 8 unidades urbanas y una unidad rural. La población que participó de nuestro estudio fueron los individuos acima de 40 años con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, pero ¿por qué las personas con hipertensión arterial? Porque es una comorbilidad muy frecuente con la EPOC y porque dentro del ambiente de la atención primaria, la hipertensión tiene una organización de proceso de trabajo con un banco de datos muy estructurado que permitió hacermos el invite para que los pacientes participasen de nuestro estudio. Foram excluídos os pacientes que não puderam realizar a espirometria ou que tiveram contraindicações absolutas para a realização do exame. Utilizamos microespirómetros de mano, tanto o flujo de pico como o pico 6, e comparamos, né? Depois, juntamente com os questionários, comparamos com a espirometria. Utilizamos como um parâmetro para a espirometria uma diretriz europeia, que é o limite inferior da normalidade, e não a diretriz Gold. Isto fez com que nossos resultados fossem mais fidedignos. Encontramos, talvez por conta disto, um número menor de casos de EPOC, pero são mais consistentes. O que encontramos, o flujo de pico e o pico 6 foram as ferramentas que se demonstraram maior especificidade, que é a capacidade de encontrar uma pessoa com a enfermidade. Os questionários demonstraram maior sensibilidade, que é a capacidade de encontrar uma pessoa sem a enfermidade. Junto a estas ferramentas, mostraram que são de alta precisão para a detecção de EPOC não diagnosticada em uma população de risco conhecido em um ambiente de atenção primária em Brasil. O pico de flujo associado com o questionário de síntoma mostrou-se ser a combinação mais precisa e também com melhor relação custo-benefício, mostrando que para cada 5.554 reais e 26,7 casos foram detectados para cada 1.000 pacientes, mostrando então que esta combinação é uma combinação com alta sensibilidade e alta especificidade. E o que mais encontramos?
En nuestro estudio identificamos una prevalencia de EPOC de 7,8% comparado con el estudio platino que tenía encontrado una prevalencia muy alta de 15%. Acreditamos que esta situación se dio, pero que utilizamos la directriz europea, que es más rígida con relación a encontrar el casos y también porque hicimos la avaliación de todos los pacientes que tuvieron la confirmación de EPOC, una avaliación detallada con el médico de familia de cada unidad que recibió el estudio y conjuntamente con el neumólogo. Con esto conseguimos excluir casos que tenían una alteración pero no tenían clínica compatible con EPOC. La obstrucción del flujo de aire por sí solo no puede confirmar un diagnóstico de EPOC, pero que tenemos muchos diagnósticos diferenciales y el diagnóstico de asma grave es un diagnóstico potencial, principalmente la asma remodelada, que no responde ao broncodilatador. Então, temos sempre que correlacionar dados da espirometria com os dados clínicos. Tanto el asma como EPOC son enfermedad obstructiva, pero tienes diferencias fisiopatológicas y de tratamiento de acuerdo con la directriz DINA, que es a directriz que rege el tratamiento para asma. Existe también una discusión muy acirrada no que diz respeito a criterios versus os limites de resposta broncodilatadora para diferenciar asma de EPOC. E os cambios de los diagnósticos afetariam nossos estudos. Então, o que concluímos? Concluímos que a identificação de pacientes com EPOC na atenção primária segue sendo um grande desafio em todo o mundo. É essencial encontrar pruebas de detecções viáveis que puedan aplicar-se em diferentes partes do mundo, especialmente em países de baixa e média renda. Demonstramos que os médicos de atenção primária podem utilizar ferramentas simples para investigar e classificar a EPOC sospechada e luego derivar a um neumólogo caso não tenha segurança em fazer um diagnóstico completo. Pero também temos muitas dificuldades de encontrar neumólogo em los serviços de saúde. Pero las equipes de atención primaria tienen que estar capacitadas para hacer el diagnóstico precoz, la confirmación diagnóstica, solicitar la espirometría, avaliar la espirometría y conocer bien la clínica para firmar el diagnóstico correcto. El estudio Respiribem 1 trajo consigo un descubrimiento muy importante. Como ya disse, agora, existe uma escassez de médicos especialistas em neumologia em Brasil. Então, temos que empoderar, capacitar mais os médicos e as equipes de atenção primária para fazer o diagnóstico de EPOC. E creio que também a escassez de médicos seja um problema de outros países da América Latina. A espirometria a menudo não está disponível e é de mala qualidade em la maioria dos serviços de atenção primária. A quantidade de espirometria disponível para que a atenção primária possa efetivar o diagnóstico é muito pequena e por isso os médicos muitas vezes acabam não solicitando a espirometria e optando por encaminhar o paciente para neumólogo. A detecção com pruebas sencillas antes de la referência a um especialista para confirmação diagnóstica é muito importante, pero que os médicos tenham condições de iniciar o tratamento, avaliar se os tratamentos estão tendo a resposta correta e só depois disto encaminhar, referenciar para o neumólogo caso tenham dúvida diagnóstica ou uma malo resposta terapêutica. Então, diante disto, o que necessitamos fazer?
Conseguimos provar que las herramientas de bajo costo son precisas y son importantes y pueden ser colocadas en la atención primaria. Necesitamos implementá-las, necesitamos hacer el entrenamiento en la equipo de atención primaria para que mudem su organización de procesos de trabajo para la EPOC y con esto también incentive a população a interromper o processo de tabaquismo e também iniciar a atividade física e a reabilitação pulmonar, que são abordagens não medicamentosas muito importantes para o tratamento de los pacientes com EPOC. E por final, é importante que os líderes e partes interessadas, que são os pacientes, os profissionais de saúde, os gestores de saúde, as sociedades médicas, a sociedade de pacientes, que todos os envolvidos e interessados que a EPOC seja melhor conduzida, possam conjuntamente desenvolver um plano nacional. E agora eu vou falar muito brevemente sobre nosso novo estudo, que é o Respire Bien 2, que é um estudo muito grande, muito ambicioso, que está se desenvolvendo em Brasil, Argentina e Peru. Este estudo objetiva desenvolver a capacidade de investigação em atenção primária em países de América do Sul para melhorar a identificação precoce e o tratamento da EPOC. É um estudo muito grande que tem 5 paquetes de trabalho. Cada paquete de trabalho é um projeto individual, é um projeto muito ambicioso. Em paquete 1, o estudo objetiva evaluar a qualidade e o tratamento da EPOC em los países, investigando as diretrizes vigentes, o tratamento disponíveis e como é a qualidade de los registros clínicos e se tienen algunos indicadores e se estes indicadores são seguidos. O paquete 2, que é o paquete que estou trabalhando, objetiva desenvolver conjuntamente, adoptar e provar a viabilidade da via de atenção do EPOC, partindo do diagnóstico precoce, da confirmação diagnóstica através da espirometria, da avaliação clínica, da classificação de risco de exacerbação e de gravidade dos pacientes, e também desenvolver indicadores de qualidade que a maioria dos países não estão utilizando. O paquete 3 visa realizar análises preliminares do custo e efetividade de todo este processo. E o paquete 4, que também é um paquete bem interessante, visa organizar e estimular a participação das partes interessadas, como eu disse, os profissionais de saúde, os especialistas, a sociedade especialista, a sociedade de pacientes, os gestores de saúde, para que conjuntamente possam fazer a liderança para melhorar a gestão da EPOC em la comunidade. E por último, paquete, que é o paquete 5, é um paquete de capacitação que visa treinar líderes para que estes líderes possam treinar outros profissionais em las diretrizes da EPOC. E para finalizar, eu trago alguns informes sobre o IPCRD. O IPCRD é uma instituição sem fim lucrativo com sede na Escócia e que tem como missão melhorar a qualidade da saúde respiratória na comunidade, investindo em educação e pesquisa. O IPCRD desenvolveu duas iniciativas, dois programas muito importantes, que são o Asthma Right Care, que foi a primeira iniciativa para asma, que é uma iniciativa que traz consigo um conjunto de ferramentas que facilitam a avaliação da asma e da atenção primária,
Una delas é a regra de avaliação de SAVA, entendendo que hoje um grande desafio para a gestão de asma em la atenção primária é a utilização excessiva de SABA por parte dos pacientes e a subutilização de corticoide inalado, que é a medicação de eleição para o tratamento de asma. Com isto também tem algumas ferramentas que são o questionário de avaliação de utilização de SABA e também as tarjetas com perguntas que permitem a discussão e a educação tanto de profissionais de saúde como de pacientes. Baseada nesta experiência exitosa, a IPCRG também criou, desenvolveu a movimento COPD Right Care também com ferramentas muito interessantes, que é a rueda de manejo de la EPO, que tem dois lados, um lado que é para que possamos falar com os pacientes através de uma linguagem muito tranquila, muito simples, para que os pacientes possam entender, e uma outra parte, um outro lado da rueda, para utilização durante as consultas durante las citas para que los doctores possam fazer uma melhor condução de los casos. Também tem uma lâmina de orientação de como utilizar a rueda e as tarjetas também com perguntas e respostas sobre o diagnóstico, o tratamento, que são muito úteis tanto para profissionais de saúde como para pacientes. E aqui também faço a divulgação de nosso congresso, que vai acontecer no próximo ano, na África, no norte da África, e na Tunísia, que se vocês tiverem disponibilidade de participar, serão muito bem-vindos. E para finalizar, eu gostaria de invitá-los a participar do IPCRG Latam. Hoje temos alguns países participando, como Brasil, Chile, Argentina, Peru, Panamá, Costa Rica, Uruguai e México, mas é nosso interesse ampliar, né, o grupo para fortalecer a saúde respiratória em Latinoamérica. Muchas gracias, Sonia, y gracias por hacer el esfuerzo de hacer español-portugués. Se ha entendido muy Ai, bien la misericórdia. presentación. Só Sí, Deus. Espero que tenham conseguido entender, que possamos sí, ter uma discussão sí. buena. Ahora quisiera dar pase a si alguien tiene alguna Deixa eu pregunta para hacerle a interromper. Sonia, si la puede escribir en el grupo para podérsela leer o que la podamos leer. Y mientras tanto, yo le quería preguntar a Sonia un poco cuál ve que es el camino, digamos, para entrar en investigación para los médicos de familia jóvenes en la región, que tal vez lo que has expuesto les ha interesado, cómo es ese camino de pasar de ser clínico a hacer investigación e investigación en enfermedades respiratorias. Bueno, eu sou suspeita para dizer, porque estou, como se diz em Brasil, militando nesta área desde 2012. A atenção primária é muito rica, né? E quando nos envolvemos com o porquê das coisas, é muito gratificante. E temos um cenário muito rico para fazer a investigação. Eu não estava vinculada à faculdade quando iniciei o caminho de enfermidades crônicas, mas com o avançar me vi com a necessidade de estar vinculada a uma instituição e com isto buscar o aprendizado de como fazer um estudo de implementação, de como buscar respostas para ajudar
la población a respirar mejor. Para mí es un camino muy satisfactorio, es arduo, pero que exige mucha dedicación, mas todos nosotros podemos hacer la pesquisa porque tenemos un escenario muy ideal para hacer las pesquisas de investigación respiratoria. Gracias. Y bueno, yo tengo una pregunta más, si es que alguien no se anima a preguntar. Em, ¿Cómo ves que la investigación en problemas respiratorios en EPOC puede ayudar a los países de ingresos medios bajos, como los que se ha hecho, donde se ha hecho el estudio? ¿Cómo el hacer investigación en EPOC puede ayudar a que cambien las políticas públicas o a que se implementen mejores servicios de salud? ¿Cuál es la relación que puede tener esa investigación con eso? A partir do momento que estamos cegos, né, fica difícil nos colocarmos, vou falar em português que fica melhor agora, nos colocarmos na posição de cobrar, né, os gestores por que que as coisas não acontecem. A partir do momento que nós encontramos eh, ferramentas, né, por exemplo, de baixo custo, que podem mudar nossa vida na atenção primária, e aqui tem muitos colegas de atenção primária, e sabemos o quanto é árduo, né, o nosso dia a dia na atenção primária. Então, muitas vezes, os gestores estão tão preocupados com o câncer, com a hipertensão, com a diabetes, que esquecem de outras condições. Hacer la investigación, encontrar los achados, permite que nós possamos mostrar a eles o que pode ser feito e com condições, não com tanto custo como você acha que pode conduzir as pesquisas que são muito caras. Os achados, eu acredito que uma metodologia muito importante dos estudos do Briefwell é envolver todas as partes interessadas, né, mostrar realmente o problema e que juntos podemos mudar uma realidade. Gracias, Sonia. Y la última pregunta. En Brasil conocemos un poco la experiencia. Ah, mira, han puesto una pregunta. Voy a leer y si se da tiempo hago mi pregunta porque alguien ha puesto, dice, ¿han evaluado el cumplimiento de la medicación en los pacientes? Imagino que se refiere a la adherencia, ¿no? Cuando prescriben tratamiento para EPOC, si eso se ha evaluado en alguno de los estudios. Ainda não, mas esta é uma parte que vamos fazer no estudo Briefwell 2, que faz parte do pacote 1, que é avaliar a existência dos medicamentos, e no pacote 2, que é a avaliação do caminho do cuidado da EPOC, nós vamos avaliar a aderência dos medicamentos, a educação de los pacientes, el entendimento para a utilização de medicamentos. Então, será realizado em paquete 2 do novo estudo, que é o Respirim 2. O 1 não avaliamos as medicações. Ujú. Entonces cierro con mi pregunta, si es que no hay alguna más. Decía que en Brasil conocemos la experiencia en el sistema de salud de los agentes comunitarios y no sé si ha habido algún alcance de cómo el agente comunitario puede entrar en ayudar al manejo o al abordaje o a la detección del EPOC en sistemas donde hay agentes comunitarios como parte del sistema. Na minha opinião, os agentes comunitários são peças essenciais, porque eles conhecem a comunidade e os pacientes que estão em risco para o desenvolvimento da DPOC. Além deles encontrarem essas pessoas que estão sofrendo e que muitas vezes não tiveram acesso ao atendimento dentro da unidade de saúde, eles também podem fazer o monitoramento desses pacientes, sejam para a cessação do tabagismo, né, seja para a utilização dos dispositivos inalatórios da
seja para educação. Eu vejo os agentes comunitários como peça fundamental, gente, fazendo parte dessa equipe. Bueno, entonces creo que cerramos la exposición de ahora. Esta exposición va a estar libre después en las redes de SINF, la van a colgar en el canal de YouTube de SINF y la van a poder ver los que no la han podido ver ahora en vivo. Y le agradecemos mucho a la doctora Sonia Martins por su presentación, a todas las personas que han compartido ahora y nos despedimos. Yo soy la doctora Sofía Cuba, coordinadora del grupo de investigación en medicina familiar y atención primaria de SINF Wonka y ya estaremos conversando en otro webinar que tengamos. Muchas gracias, Sonia, por tu participación y hasta luego. Buenas Graças, noches, buenas tardes Sofia. por todo. Graças a todos. Buenas tardes, buenas noches.